Boa tarde a todos. Este é o 6º Meeting HTM de Eletroestética Avançada, evento paralelo da Estética em Rio 2018. A nossa próxima palestra se intitula Rejuvenescimento Intensivo, Resultados Incríveis do Microagulhamento e Fototerapia. Nosso palestrante é esteticista e cosmetólogo, educador, pós-graduado em docência do ensino superior, osteopata formado pela Escola de Osteopatia de Madrid, membro representante da Federação Mundial de Massoterapia, docente em cursos de estética e massoterapia e diretor do Instituto Rico Porto desde 2007. Seja muito bem-vindo, professor Rico Porto, com uma salva de palmas de pé, gente. Vamos lá, com a salva de palmas que ele merece. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, muito obrigado pela presença de todos aqui. Parabéns para vocês por estarem em busca do conhecimento, em busca de evolução e de levar também sempre novidades e recursos atualizados para os vossos espaços de trabalho. Meus parabéns. Então, hoje o nosso assunto é rejuvenescimento intensivo por meio do microagulhamento mais associações à fototerapia. E aqui, obviamente, como já é de costume, eu vou falar um pouco além disso também. Já inicio com os meus contatos, só para lembrar a todos das nossas redes sociais, da importância das redes sociais. Se você ainda não fez aquele tanto de postagem de history, perdeu tempo, hein? O evento desse, você tem que levar para o seu cliente sempre as novidades e tem que mostrar para ele que você está aqui. Então, faça os stories, faz a sua gravação, tira foto, posta, porque o teu cliente está de olho em você e está entendendo que você é uma profissional ou um profissional que sempre está se atualizando. Essas são as nossas redes sociais. Sigam. Se tirarem fotos hoje, marque para eu poder interagir com vocês. Legal? Sobre o envelhecimento. Algumas questões sobre o envelhecimento. Antes disso, né? Só reforçando para efeito de registro. Eu sou esteticista, massoterapeuta, esteticista e cosmetólogo, bacharel em educação, pós-graduado em docência do ensino superior, diretor do Instituto Rico Porto, palestrante internacional, já tendo estado presencialmente em alguns países e esse ano mais alguns aí levando as técnicas brasileiras, legal? Só para efeito de registro mesmo. Sobre o envelhecimento. Nós sabemos que o envelhecimento é um desgaste da pele. A pele sofre alterações e os fatores internos e externos, como estresse, fumo, radiação, externos e internos, ocorrem nas células, né, que elas perdem a capacidade de regeneração, perdem a capacidade de renovação. Nós temos a ideia de um envelhecimento cronológico e biológico, tanto cronológico quanto fotoenvelhecimento, de que quando saímos do auge da nossa produção, da reprodutibilidade, a ideia é que começa a descambar as produções. As degradações continuam e as produções diminuem, então isso pesa, a balança da degradação pesa mais do que da renovação, e isso ocorre a perda de matéria, de sustentação do nosso tecido, as invaginações como linhas de expressão, rugas, né? Sobre o envelhecimento, fatores de envelhecimento são cronoenvelhecimento, tanto o nosso envelhecimento por meio da apoptose celular, o nosso envelhecimento natural, de senescência, envelhecimento da idade, que todos nós estamos propensos a sofrer. Mas também temos um grande vilão e que não percebemos muito bem, que é o fotoenvelhecimento. Esse fotoenvelhecimento ele é mais cruel, porque ele é lento e profundo, e muitas vezes nós não percebemos esse fotoenvelhecimento. Eu sempre digo isso, quando a gente está no sol muito forte, a tendência é se abrigar ou lembrar de usar o fotoprotetor. Mas como essa luz é degradadora e é lenta, a gente não percebe, a gente está exposto à luz de casa à noite, à televisão, ao celular, à luz visível, à luz invisível, e a gente não percebe muitas vezes.
e essa é degradadora. E tudo isso gera perda de estrutura tecidual. Perdendo a estrutura tecidual, flacidez, invaginações como rugas, linhas de expressão, toda a fraqueza, o enfraquecimento tecidual pela falta de renovação e de preenchimento da derme, né, que é a camada de sustentação. Pensando nisso, a gente tem então degradações que geram a languidez. Nós temos uma trama colágena e elástica, que é a que gera estruturação para epiderme. E quando temos perda de material, as fibras, os feixes colágenos e elásticos vão se rompendo, e como não há uma boa renovação, pela própria condição biológica de senescência, de envelhecimento, há uma falta de material. E dessa forma, flacidez, linhas de expressões, rugas, estáticas, dinâmicas. A terapia de indução percutânea de colágeno, por meio do microagulhamento, é uma das técnicas que mais tem sido utilizadas e que mais tem evoluído dentro do mercado. É uma técnica relativamente nova no Brasil, mas que já existe há um bom tempo lá fora. A técnica de estímulo ao preenchimento, processo inflamatório e estímulo ao preenchimento. E aqui a gente vai discutir um pouquinho. O histórico dessa técnica começou os primeiros ensaios, Oren Trait começou os primeiros ensaios acerca dessa estimulação percutânea de colágeno em 95, com a técnica de subincision. A técnica de subincision consistia na introdução de uma agulha em cicatrizes atróficas, na qual ele destruía a organização colágica na marra mesmo, e estimulava, dessa forma, uma regeneração tecidual, reorganização colágena. Isso em 95. Em 97, Kamenhad utilizou a Tattoo Pistol e começou a trabalhar com aquelas microagulhas mais tintura da cor da pele para trabalhar cicatrizes hipocrômicas. E aí ele começou a perceber que aquelas cicatrizes hipocrômicas, além da coloração, estavam mudando o aspecto. E ele então pensou, poxa, então isso não é só devido à tintura, deve ser devido ao agulhamento. Então chegaram alguns estudos também evoluindo nessa linha. Porém, só em 2006 é que Desmond Fernandes fez um compilado de todos esses estudos e conseguiu entender de fato e efetivamente a indução percutânea de colágeno. E, inclusive, desenvolveu o aparelho Derma Roller, na época a marca, o Roller, né? A primeira marca foi o Derma Roller, que era um cilindro de acrílico com agulhas incrustadas. Dessa forma, desenvolveu, então, e publicou o primeiro trabalho em 2006 de terapia de indução percutânea de colágeno. Esses são os dois aparelhos de maior uso na atualidade, que é o microagulhamento elétrico, por meio da Dermapen, ou caneta. Dermapen é uma marca, Smart Dermapen é uma marca também. Eu coloquei Smart Dermapen porque é a nossa única caneta registrada no Brasil. Então, a única marca com Anvisa aqui hoje é a Smart Dermapen. E o Derma Roller, que esse é o aparelho da marca Derma Roller. Tá? O roller, que é um dos mais utilizados. O cilindro incrustado de agulhas, 240, 540, 1080 e por aí vai. Então, esses dois aparelhos são os mais utilizados. Quem é que já faz microagulhamento aqui? Ah, que legal, muito bom. Então, vocês vão gostar das dicas aqui hoje. Terapia de indução percutânea de colágeno, então, é uma das formas de se trabalhar com o microagulhamento. O microagulhamento ele te dá pelo menos duas opções de trabalho. A terapia de indução percutânea de colágeno, quando você promove o estímulo de inflamação, lesão, e a terapia que não é inflamatória, que é a drug delivery, quando você faz o agulhamento simplesmente para rompimento da camada superficial e entrega de princípios ativos. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar para o rejuvenescimento, nessa dinâmica de hoje, a terapia de indução percutânea de colágeno. No que consiste essa terapia de indução percutânea de colágeno? A indução de produção colágena por meio de um estímulo mecânico, microlesão, gerado pelo aparelho sobre a pele, dando início a um processo inflamatório cujo final será a restauração tecidual com alta produção colágena e remodelagem tecidual. Então, a ideia aqui é que você, naquele tecido, lembra que eu falei? Um tecido que está em desequilíbrio, ele está mais sendo degradado do que está se rejuvenescendo, ou seja, há mais degradação do que produção. Isso por uma ordem natural cronológica.
Porém, você faz uma intervenção extrafisiológica. Você entra com uma lesão e obriga o organismo a trabalhar para recuperar essa lesão. E essa é a ideia da indução percutânea de colágeno. É o princípio básico da indução percutânea de colágeno. A lesão gerando um processo inflamatório, renovação celular e remodelagem tecidual. Aqui tem um pequeno fluxograma do como isso acontece. Lesão tecidual é o primeiro passo, é o ato de microagulhar. Sinais químicos são liberados, como histamina e bradicinina. A instalação do processo inflamatório acontece, a atração de fatores de crescimento, como fatores de crescimento fibroblásticos, epidérmicos, insulínicos, transformadores, proliferação de fibroblastos, deposição de fibronectina na matriz extracelular, reptilização e angiogênese, diferenciação do colágeno e remodelagem tecidual. É isso que acontece desde o processo de lesão até a remodelagem tecidual, ou seja, a cascata de eventos que acontece. É isso que a gente sabe sobre microagulhamento. Pô, legal, então é simples. É só lesionar que a mágica vai acontecer, né? Não. Aí que está o problema. Por que eu não tenho resultado, sendo que eu faço certinho, igual eu aprendi lá no YouTube? Eu faço aquela lesão, eu vou para lá, para cá, eu passo para um lado, para o outro. E aí é como eu sempre digo, microagulhar é muito simples. Eu te ensino aqui num workshop de 10 minutos. Você passa a agulha para um lado, passa para o outro, passa para cá, acabou. É tão fácil que a pessoa acha que pode fazer até em casa. Compra lá um roller na internet e faz em casa. Depois, né? Mas então, o ato de microagulhar é muito simples de fato. Porém, o que vem além do microagulhar, ou seja, para que você tenha um resultado de alto nível, isso é o mais difícil. É aí que separa quem sabe de quem acha que sabe. E aí, por que eu não tenho resultados? Talvez porque você deixou de observar alguns aspectos importantes para o microagulhamento na prática. Porque na teoria, é igual aquela Constituição brasileira, né? Tudo lindo. Você lê a Constituição, você fala, meu Deus, o Brasil é o país dos sonhos. Quero viver lá. Mas na prática a coisa muda. É como aquele microagulhamento. Eu vejo toda aquela cascata de eventos, eu falo, então é só perfurar e toda a mágica vai acontecer. Mas não é bem por aí. Então, o microagulhamento na prática requer alguns requisitos importantes. E esses requisitos estão, obviamente, no microagulhamento top, que foi a técnica que eu desenvolvi dentro da dinâmica do microagulhamento. É uma forma de abordagem, o microagulhamento top, e hoje eu trouxe alguns desses requisitos para vocês aqui. Requisitos extra à produção colágena no microagulhamento, na indução percutânea de colágeno. Reequilíbrio. Vou morrer falando isso. Toda a palestra que você veio nas 5 palestras que eu dei nesses dias de Estética em Rio, você ouviu falando dessa palavra nas 5. Reequilíbrio. Reequilíbrio é necessário porque, se você vai trabalhar um tecido, é importante que ele esteja nas suas funções fisiológicas equilibradas. A menos que ele esteja em suas funções fisiológicas em homeostase, qualquer tipo de ação extrafisiológica será em vão, ou terá um resultado, uma resposta muito baixa, muito aquém daquilo que poderia ter. Quando eu trago um organismo para o equilíbrio, ele é grato a mim e ele responde ao meu tratamento, porque está tudo em normalidade. Aí eu posso entrar com uma ação extrafisiológica. Agora imagina só, um organismo desequilibrado, intoxicado, inflamado, eu entro com outro processo inflamatório? Problema. Eu preciso trazer para a normalidade. Reequilíbrio, detox e inflamação. Já falo, detox e desinflamação. Já falo mais sobre isso. O microagulhamento eu costumo chamar de ordem. Como é isso, Rico? Eu digo que o microagulhar é a obrigação, né? E os demais que são os extras, que vai diferenciar você de quem acha que sabe. Microagulhar é o ato de ordenar ao organismo que ele se regenere, certo? Estou dando uma ordem. Porém, profissional, imagina só comigo, um organismo totalmente desequilibrado. Você faz um agulhamento e fala, tá, cliente, volta daqui a 30 dias. E você em casa esperando a mágica acontecer. Pode esquecer.
eu só dei a ordem, eu não dei condições para esse tecido se regenerar. Eu preciso pensar nisso. Dou a ordem, mas dou as condições. O microagulhamento, então, é a ordem e o recrutamento de mão de obra é necessário. Como assim, recrutamento de mão de obra? Tentei colocar numa dinâmica bem simples para vocês entenderem. Quem é o produtor de colágeno e elastina? Fibroblasto. Ou seja, eu preciso dessa mão de obra. Eu preciso da proliferação de fibroblastos nesse tecido que eu lesionei. E para isso eu preciso trabalhar com ferramentas de maturação de fibroblastos, fatores de crescimento, que vão estimular, fazer com que um tecido mesenquimatoso de caráter fibroblástico, um pré-fibroblasto, se transforme no fibroblasto de fato e possa atuar. Ou seja, eu estou recrutando mão de obra para a minha reforma. É ou não é? Só que isso também ainda não é suficiente. É mais um dos pontos importantes, mas não é tudo. Eu preciso também de hidratação e nutrição, ou seja, matérias-primas. Quais matérias-primas? Eu preciso da matéria-prima para que a minha mão de obra possa atuar. Quando eu falo para você, faz um bolo lá para a gente, volta daqui a 10 minutos com esse bolo, eu preciso dar para ela os ingredientes. Então eu preciso, depois dessa ordem do recrutamento, oferecer matéria-prima para esse tecido, para que o fibroblasto possa produzir colágeno, aminoácidos, peptídeos, vitaminas, água e por aí vai. Eu preciso dar matéria-prima para que esse fibroblasto possa trabalhar na produção, tendo em vista que esse tecido está em falta de nutrientes, em falta de hidratação. Reequilíbrio energético. Preciso fornecer energia para a minha mão de obra. Preciso dar recursos, que são as matérias-primas, mas eu preciso fornecer energia para os fibroblastos. Que tipo de energia que o meu fibroblasto utiliza, pessoal? São só 3 letras. ATP, parabéns, estrelinha na testa. Reequilíbrio energético. Vamos destrinchar isso na prática agora. Associações inteligentes ao microagulhamento. Vocês já começaram a perceber que o microagulhamento vai bem além do microagulhar. Vai bem além do ato de microagulhar. Inclusive, na dinâmica do microagulhamento top, eu trabalho a seguinte ideia, que você vai tirar o foco do microagulhamento e vai colocar o foco nas estratégias. Você tira o foco do microagulhamento. E quando você tira o foco do microagulhamento, você percebe que você não precisa causar um hipersangramento. Você não precisa agredir essa pele da forma que eu vejo muitas vezes acontecer. Então, são estratégias diferenciadas. Lógico, pessoal, aqui eu estou falando de uma estratégia diferenciada, que tem embasamento, mas várias outras têm também, tá? Não colocando essa como a única ou como a correta. Associações inteligentes ao microagulhamento. Já sei que o microagulhamento é o além do microagulhar, talvez mais importante do que o próprio ato de microagulhar. E aí as associações, entre elas eu utilizo a fototerapia. E aí apresento para aqueles que não conhecem o Fluence, que é um equipamento super versátil e completo. E o que me impressiona também é a acessibilidade desse equipamento. Questão de valores acessíveis, facilidade para qualquer profissional adquirir, qualquer profissional de saúde estética adquirir esse produto. E a versatilidade pelas opções que ele traz, tendo em vista que eu com um cluster posso trabalhar 2 emissões. O cluster azul, que vai trazer o vermelho, o laser vermelho e o LED azul, e o cluster âmbar, que vai trazer também o infravermelho. 2 opções de cluster com 4 opções de emissões. E aí, voltando então para a nossa ideia de associação com a fototerapia, tendo em vista que o microagulhamento é além do microagulhar, eu volto naquela ideia que eu falei com vocês, que é o reequilíbrio, detox e desinflamação. Tá, e na prática, Rico, como eu faço isso então? Tá aqui. Ações cosméticas desintoxicantes, ações cosméticas detox, com máscaras desintoxicantes,
os fluidos, os sérums, os procedimentos detox, de uma maneira geral, utilizando princípios ativos desintoxicantes, como argilas, por exemplo, máscaras, fluidos, sérums. A drenagem linfática manual. E aí, mais uma vez, eu bato na tecla. O profissional de saúde estética, ele está tão evoluído que ele esquece, às vezes, dos recursos manuais. Quer dizer, ele acha que está hiper evoluído com dezenas de equipamentos, mas esquece o poder que ele tem nas mãos também. A inteligência, então, é associar a tecnologia com o poder que você tem nas mãos. E a drenagem linfática manual ainda é a melhor técnica manual para desintoxicação que existe. Então, a drenagem linfática manual. E associada a isso, com esse aparelho eu posso utilizar, trocando ali os meus clusters em todas as fases e todos os processos do microagulhamento. Pré-microagulhamento, logo depois do microagulhamento, para várias afecções eu posso utilizar. Inclusive essa, entrando na ideia de reequilíbrio, detox e desinflamação, LED âmbar e infravermelho, com as suas ações. LED âmbar no sistema linfático, otimizando a reabsorção dos edemas. O infravermelho com a sua ação anti-inflamatória. E hoje em dia, por exemplo, nós trabalhamos microagulhamento para melasma. E a associação do microagulhamento para melasma é importante que seja uma associação não inflamatória. E se você pega artigos científicos de 2016 para cá, você percebe que a ciência está cada vez mais caminhando para tratamentos não inflamatórios para o melasma. Porque a ideia é acalmar o melanócito e fazer com que ele seja reprogramado para uma produção convencional e não extra, para que não haja transferência e que não haja hiperpigmentação. E isso, obviamente, num tempo médio e longo, você consegue controlar o melasma com as associações. E as ações anti-inflamatórias visam isso, as associações anti-inflamatórias não só cutâneas, mas de uma maneira geral no organismo. Então, LED âmbar e infravermelho nesse mesmo aparelho. O que mais? Hidratação e nutrição. Mais uma vez, olha como o Fluência é versátil. Eu vou poder utilizá-lo também nessa fase, ou nessa necessidade extra ao microagulhamento. Ações cosméticas hidratantes para hidratação, obviamente. Hidratação umectante, hidratação ativadora de aquaporinas ou de água transepidérmica. Hidratação do tipo que gera um filme semioclusivo para manter essa água ali no tecido. Isso todos os ativos hidratantes e dinâmicas hidratantes, sejam máscaras, sejam sérums, sejam fluidos. Ativos nutritivos, aí é a hora de gerar matéria-prima para esse tecido. Lá na formulação do colágeno, eu preciso ativar aquela tripla hélice, hein? Lisina, prolina, ácido ascórbico. Eu tenho que fornecer isso para a pele, porque a baixa produção. Eu preciso fornecer peptídeos, lipídios, outras vitaminas, minerais, água para esse tecido. Eu tenho que sempre estar oxigenando e nutrindo esse tecido para que a produção colágena seja eficaz. Afinal de contas, a minha mão de obra precisa de matéria-prima. E é por meio dos princípios ativos que eu vou fornecer isso. Agora, vou fazer isso de 30 em 30 dias, pessoal? De maneira nenhuma. De 21 em 21, também não. No microagulhamento top, vocês vão entender o porquê. E o LED azul, nesse caso aqui, estimulando as propriedades de hidratação e potencializando a nutrição. E ainda, utilizado o LED azul sendo utilizado como um interruptor da minha formulação melanócita. Tá? Eu vou tanto estimular essa hidratação e essa nutrição, quanto eu vou bloquear também a ação da tirosinase, por meio do LED azul, sendo utilizado logo após o microagulhamento, por exemplo, para despigmentação. Eu posso utilizar na dinâmica, levando isso para a prática, um microagulhamento para permeação de um despigmentante e finalizar o processo com LED azul. Já é um protocolo.
inteligente. Eu posso utilizar um LED azul antes dos procedimentos de indução percutânea de colágeno, para hidratar com ação bactericida e bacteriostática. Faço a proposta de microagulhamento e depois finalizo com a emissão do LED vermelho. E já vou explicar isso agora. Foi hidratação e nutrição, reequilíbrio energético. Lembra que eu falei disso para vocês? Laser vermelho. O laser vermelho vai fornecer energia para as mitocôndrias. Fornecendo energia para as mitocôndrias, eu tenho muita produção de ATP. Pronto. Estou dando energia para esse tecido. Como eu disse para vocês, num procedimento de indução percutânea de colágeno, eu posso utilizar o meu LED azul no início, com ação bactericida, bacteriostática, hidratante, nutritiva. Faço o meu microagulhamento, utilizo ali os princípios ativos específicos e finalizo com o laser vermelho, que é pró-inflamatório, que é energizador dessa mitocôndria. Essa mitocôndria vai converter essa energia foto em bio-ATP. Vai trazer energia para os fibroblastos. São associações inteligentes. Está vendo como o microagulhamento precisa ser pensado além do microagulhar? Já já a gente libera para as perguntinhas, tudo bem? Era não? O que você queria falar então? Ah, tá, entendi. A nossa colega colocou aqui que nesse caso de produção de energia, a microcorrente seria interessante. Porém, a gente esbarra no problema da ação anti-inflamatória dela. E aí eu quebro o ciclo de ação inflamatória. Tudo bem? Então, o laser vermelho dando energia para essas mitocôndrias e dando energia para os fibroblastos. Alguns dos resultados reais profissionais dessa prática do microagulhamento com associação à fototerapia. Esse aqui é um dos resultados bem expressivos do microagulhamento em 4 sessões apenas. Tanto as rugas profundas, a textura da pele, a recuperação do viço, e com certeza a gente tem muito mais resultados. Eu tenho um álbum completo lá no meu Facebook, Rico Henrique Porto, que vocês vão poder acompanhar todos esses resultados. Tem esse resultado que é na despigmentação, trabalho já em melasma. E hoje, profissionais, utilizando a dinâmica do microagulhamento top, todas as dicas, os macetes que a gente vai passar lá no curso para vocês, vocês vão conseguir reduzir o tempo de 6 meses para 3 meses no controle do melasma, o prognóstico de controle, e trazer um resultado efetivo e duradouro, porque, inclusive, a gente também vai ensinar algumas dinâmicas de gerenciamento de pele. Isso é um dos pontos-chave dos nossos resultados aí, tá?